E hoje eu entrevisto uma amiga muito especial na minha vida. Ela é uma mulher resiliente, uma mulher guerreira, ela é uma grande mãe, mas tem multitarefas, ela é uma amiga fiel e hoje, no segundo episódio de Mães que Inspiram, eu entrevisto a minha grande amiga Ana. Aham. Ana não é só uma amiga, Ana é uma amiga mais chegada do que irmã. Nós nos conhecemos desde a adolescência, passamos por várias etapas juntas, adolescência e juventude, a fase adulta. Verdade, Vivemos momentos bons e momentos verdade, desafiadores, né, Ana? verdade, E verdade. a Ana, para mim, ela é um exemplo de resiliência. A Ana, ela teve resiliência para chegar onde ela chegou. Ela é uma profissional de sucesso, ela desempenha com muita maestria tanto a posição de profissional como de mãe, mas ela passou por muitas turbulências no casamento dela. E eu queria que a Ana falasse um pouco, Ana, sobre Vamos. o seu casamento, como foi, o que você teve que fazer, como você lutou. E hoje ela é, até esse momento, mãe Isso, solo. isso. Mas o grande objetivo da nossa conversa hoje é de mostrar como ela desempenhou e como você educou sua menina, apesar das dificuldades e divergências na presença de Deus. Então, quando eu terminei a pós-graduação em finanças, eu fui para São Paulo morar lá. Eu trabalho no mercado financeiro, meu foco é sempre o trabalho. Meu estilo ele é clássico de forma geral, no trabalho, nos fins de semana. Para poder trabalhar com bolsa de valores. E aí, estando lá, já quando eu cheguei na idade de 30 anos, eu vendo todas as minhas amigas casando, me sentindo muito frustrada por ser madrinha delas, né? E eu não conseguia ter um parceiro de vida, até que eu conheci o pai da minha filha pelo Facebook, né? Pela internet. Ele morava em Nova York, eu em São Paulo, parecia tudo muito bom. Ele já tinha trabalhado no mercado financeiro, então ele veio, nós nos casamos. O problema é que depois nós nos casamos sem nos conhecermos. E aí, depois de 1 ano e meio de casado, eu descobri que ele era dependente químico. E aí o chão abriu para mim, mas aí a gente tentou várias coisas para poder melhorar, levar ele a sair dessa situação, só que aí eu engravidei. Aí foi nessa parte que eu me vi que eu ia ter que seguir sozinha com a minha filha, que foi a Samara, que é meu oásis no deserto. Ana, fala para nós o que foi mais difícil para você no momento que você descobriu a dependência química do seu marido? Nossa, abriu o chão, né? O chão se abriu para mim porque eu nunca imaginava que eu estivesse casado com um dependente químico. Aliás, eu não sabia lidar com a dependência química. E eu descobri quando eu fui pegar no bolso da calça dele, eu achei um cachimbo, mas eu não sabia exatamente o que era aquilo. E aí eu escondi, levei para a polícia e perguntei o que é isso? E o policial me disse, é um cachimbo de crack. E ali eu sentei e comecei a chorar, chorar, chorar. E o policial falou, moça, o que está acontecendo? De quem que é esse cachimbo? Eu falei, é do meu marido. E ele falou, e quanto tempo? Eu falei, eu não sei. Eu conheci ele pouco tempo, eu me casei e achei isso. E ali eu fiquei totalmente desorientada. Muito desorientada, até que eu liguei para a Cíntia e a gente começou a pensar o que ia fazer. E eu tentei ajudar ele de várias formas para sair da dependência química, mas ele me agredia quando eu trancava a porta, eu fui agredida fisicamente, emocionalmente, de todas as formas. Foi uma relação extremamente difícil, mas eu lutei pelo aquele casamento porque eu já estava casada. E depois de tentar algumas vezes uma reconciliação, alguma coisa, a gente estava separado de quarto, eu acabei engravidando. Não foi planejado, mas eu engravidei. Só que quando eu estava com quase 3 meses de grávida, eu tive um início de aborto. E essa parte foi bastante difícil, porque eu pensei que eu tivesse perdido minha bebê. E eu queria até entrar no assunto agora. Você pode estar pensando assim, poxa, mas como que ela faz isso Exatamente, as sabendo pessoas vão me criticar. que ele é dependente, que existe uma coisa chamada dependência emocional. E essa dependência emocional é muito difícil você tirar a pessoa e fazer ela enxergar que ela está numa dependência emocional. E um dos meus objetivos com a Ana era tentar fazer ela enxergar isso, só que não é fácil, gente. Por isso que eu tô contando a história dela, porque eu também já tive dependência emocional. É. Não é fácil, não é fácil. Então,
hoje, quando eu falo da Samara, é o que ela falou, foi um oásis no meio do deserto. Deus deu um presente para ela. Na verdade, foi assim, o médico me disse que eu ia ter que fazer tratamento para engravidar. Eu estava com 31 anos. Então eu pensei assim, se eu ficar um mês sem tomar remédio, não vai acontecer nada. E foram somente 2 relações. E uma dessas 2 eu acabei engravidando. Então, por isso eu tenho certeza absoluta que foi Deus que colocou a Samara no meu útero. E nesse processo eu também tive quase um aborto espontâneo, por conta de uma briga dentro de casa com ele. Eu fui sozinha para o hospital, sangrando, inclusive. Só que aí eu tive que esperar o dia clarear. Isso foi bem difícil para poder ver se eu tinha perdido ou não o bebê para ir para Vitória. E aí saiu uma, saiu 2, saiu 3 chorando porque tinham perdido. Era aquela ultrassom de emergência. E saiu chorando porque tinham perdido. E eu fiquei pensando, Deus, está em suas mãos a minha vida. Eu não chorava, eu não sentia nada. Quando a médica passou o ultrassom, que ela estava nadando igual um peixinho na minha barriga, ela falou: essa bebê está aqui. Aí pensa nas lágrimas que escorreram. Até hoje, quando eu falo, eu acabo me emocionando, porque esse foi um momento assim que eu vi que Deus ia estar comigo até o final. E nesse dia eu fui chorando até em casa. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei para ele: você vai embora. Porque entre você e a minha filha, eu escolho o meu bebê que está dentro de mim. E Ana, depois que você decidiu, eu prefiro ficar com a Samara do que com você, e ele foi embora para a República Dominicana, acabou, encerrou, ou você ainda insistiu, ou você ainda lutou por esse casamento? Então, eu fiquei. Ele falou, ele foi embora e ele disse que ia se limpar das drogas e ia montar uma casa pra gente. E minha filha nasceu, quando ela já estava com quase 2 anos de idade. A família dele disse que ele estava limpo das drogas e ele falou que montou uma casa pra gente na República Dominicana, que ele queria criar a filha, aquele negócio todo. Então eu fui pra lá. Pedi demissão do meu emprego, vendi tudo e fui embora para a República Dominicana. E o meu coração apertou. Exatamente. Nossa, fiquei Foi uma decisão desesperada. extremamente difícil, porque eu estava muito bem no meu emprego nessa época, mas eu tive que decidir entre a família ou criar sozinha minha filha, dar um outro pai para ela. Eu falei, eu vou dar mais uma oportunidade. Nessa época a Cíntia falou, então vai, se Deus, né, tá te mostrando isso, então vai. Bom, eu fui e quando eu cheguei lá, já no primeiro mês, eu vi que continuava tudo a mesma coisa, né? Ele continuava usando droga, me traindo, enfim. E o que que eu fiz? Desse momento, eu fiquei 6 meses lá, ainda tentando, mas ele falava bem assim: você vai voltar num caixão pro Brasil. Eu falei: não, eu não vou voltar num caixão pro Brasil. Eu vou voltar para minha pátria. E, enfim, eu peguei e voltei para o Brasil. Eu estava extremamente abatida, mas na certeza de que eu não voltaria mais para aquele casamento. E que fosse o que fosse, Deus ia estar comigo. E eu ia reiniciar, só não sabia como. Eu estava bem perdida nessa época, mas com uma filhinha, né, de 2 anos e meio, mas na certeza de que eu tinha tentado tudo, né, Cíntia? Eu até Exatamente. voltei chorando, eu Muito falei, Cíntia, magra. Nossa, ela tava muito magra. Eu pedia pra ela mandar filmar. Ó, filma você, eu quero ver como você tá, né? Porque, como amiga, a gente sofre, né? Mas quando a Ana voltou, aí eu vejo muita resiliência nela. Ela tentou de tudo. Ela não conseguiu. a gente vendeu, você me deu até umas coisas para eu vender, você lembra, para me ajudar? Foi. Umas calcinhas sutiã, porque eu não estava sem emprego, né? É. E aí que a gente comprava, né, pra A gente revenda. comprava para revender. E aí, o que que eu fiz? Eu achei muito interessante na Ana, nesse momento, que ela falou assim, eu vou voltar para a indústria farmacêutica. Eu sempre vi a Ana muito certa das coisas que ela queria, apesar de toda a turbulência de vida. E ela voltou. E a partir daí, a Ana começou a ser mãe solo, né, Ana? Ela botou o objetivo dela, vou voltar para ser uma profissional de sucesso que ela é, e uma mãe. Uma mãe presente, apesar das diversidades que ela foi tendo. Ana, como foi a partir daí ser mãe solo, criar a Samara sozinha, de recursos também, que eu sei que os recursos maiores eram seus, mas como você conseguiu romper, vencer e também mostrar para Samara que vale a pena ter uma família, um homem Sim. do seu lado?
Então, a Samara era muito pequena ainda nessa época, ela ia fazer 3 anos e eu, graças a Deus, eu fui para uma multinacional. E nessa multinacional, eu ganhei todos os prêmios nessa época, a ponto de conseguir comprar um apartamento à vista, na planta. E eu morava antes num lugar muito ruim, né? E enfim, não era bom para criar uma criança, porque tinha tráfico e tudo mais. E eu, graças a Deus, eu digo que graças a Deus, porque uma mãe solo com uma criança pequena conseguir levantar dinheiro para comprar um apartamento à vista, só Deus. E a grande virada da minha vida foi quando eu perdi o emprego nessa multinacional. Estava indo tudo bem na minha vida, comprei o apartamento e tudo. Só que eu tive um relacionamento por conta de amizades que eu tive que começaram a colocar na minha mente que eu deveria conhecer alguém. Ah, Samara já está com 5 anos, como é que vai ser? Você precisa conhecer alguém. E nesse daí eu conheci uma pessoa que foi muito boa, inclusive, foi boa para Samara, foi boa para mim. Só que não tinha os mesmos valores espirituais, né? E aí chegou um momento que a gente viu que não tinha como caminhar junto. Ele gostava de ir pro bar beber e eu queria ir para a igreja, e isso não combinava. E acabou que a gente teve que romper, mesmo ainda se gostando, mas rompemos. E foi muito difícil para Samara, porque ela tinha ele como uma referência. Ela, nessa época ela estava com 6, 7 anos de idade. E para mim foi muito difícil também. E eu acabei perdendo o emprego, não conseguindo administrar. Eu digo que Deus me colocou nesse deserto, foi importante, porque eu perdi o carro, eu perdi o noivo, eu perdi o emprego. Eu lembro quando eu fui buscar a Samara na creche sem carro e eu tive que explicar para ela que eu estava desempregada e que a gente ia ficar um tempo sem carro. E ela perguntou assim: mãe, e agora quem vai ajudar a gente? Eu falei: olha para o céu. Aí ela olhou para o céu, eu falei: aquele lá, ó, Jesus vai ajudar a gente. Aí ela falou assim: mas mãe, meu pai não está aqui, não tem ninguém para ajudar a gente. Eu falei: mas ele vai ajudar a gente. E ali foi um processo que foi interessante, foi importante. Eu fiquei quase um ano desempregada, sem carro. A gente andou muitas vezes a pé e ela falava bem assim: mãe, quando que isso tudo vai passar? Eu falei bem assim: quando você parar de reclamar. Eu falei assim: para de reclamar e vamos passar a agradecer. E foi interessante que à noite, na hora que ela orou, ela falou assim: Deus, obrigada, a gente não tem carro, mas nós temos perna. E isso foi lindo de escutar de uma criança de 8 anos de idade. Ela entendeu que a gente precisava de parar de reclamar e agradecer pelo que a gente já tinha. E esse meu deserto, eu resolvi ler a Bíblia todinha. Eu falei: eu quero ler tudo da Bíblia. E, de repente, 3 meses depois que a gente passou por isso, eu voltei para a indústria farmacêutica com o carro e ela falou bem assim: mãe, Deus é bom. Eu falei: sim, em todo tempo Deus é bom. Ela entendeu que Deus era o nosso pai, Deus era o meu marido, Deus era o meu gerente, que Deus era tudo na nossa casa. Era o nosso sacerdote do lar. Então, assim, foi importante, quase um ano de deserto. E hoje eu estou na empresa que eu estou, né, na Hebron. E é isso, a minha filha está com 12 anos, ela trabalha no Ministério Infantil da igreja e eu tenho uma célula de mulheres, né? Onde também tem mulheres solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, e ali, onde que está a sua dor, é onde está o seu ministério, né? Então é isso. E a minha filha, ela sabe que Deus é tudo pra gente, que na hora certa vai chegar o padrasto dela e que ela já ora pelo marido dela também. Muito interessante, né? Tudo que ela falou. Obrigada, Ana, Uhum. pelo seu testemunho. E por isso que eu falo que a Ana é resiliente. Ela não passou só por uma batalha, ela já passou por várias batalhas. Mas na frente da batalha, ela colocou o Senhor. E em um momento da vida dela que parecia que tudo estava se encaixando e já estava caminhando para dar certo, veio um outro deserto que é quando ela menos esperava. E foi o momento que ela mais se relacionou com Deus, e a partir desse momento, ela buscou um crescimento de comunhão e de intimidade com Deus. Uhum. É, eu quero terminar a nossa entrevista falando uma coisa. A Samara, ela não é uma criança que não quero casar, homem não presta, mesmo sendo filha de mãe solo. Por quê? Porque a Ana, ela explicou que para ela, naquele momento, decisões erradas que ela tomou prejudicou o casamento dela. Mas ela sabe que vale a pena ter família.
que não precisa ser mãe solo, mas se quiser, tudo bem, a gente precisa respeitar também, né? Sim, Mas o que eu acho mais interessante é ver a Samara não revoltada. Isso eu acho exatamente. tremendo. A Samara, quando ela conversa querendo uma família, como você falou esses dias, que ela fez um bilhetinho para Isso. levar em oração, pedindo o marido dela, quando ela estiver mais velha, né? Porque agora ela Sim. só tem 12 anos, Uhum. pedindo um padrasto bom para ela. E eu Isso. creio que as orações são respondidas no momento certo. Como eu disse de crer. em devocionais atrás, há tempo para tudo e todas as coisas. É E o lindo verdade. disso tudo, Ana, é ver que você floresceu. Ai, glória a Deus. Eu peço a Deus que me ajude no meu ministério, porque não é fácil, né, a gente lidar com mulheres, mas estamos florescendo. Nossa célula, a gente participou, você participou junto com a gente das 7 sexta-feiras de jejum e oração. E isso, esse mês, inclusive, faz 1 ano dessa campanha que a Cíntia esteve conosco, inclusive, e todas as meninas já estão namorando, uma vai casar em setembro, outra está ficando noiva, e a outra recebeu promoção no trabalho, e a gente está vendo realmente muitas coisas maravilhosas acontecendo no nosso meio, e o meu milagre vai chegar também. O florescer de Deus. É O o florescer florescer de de Deus. Deus. É, o meu recado para você que assistiu esse testemunho da Ana é que vale a pena estar com Deus, vale a pena ter comunhão com Ele. Nós não somos isentos de problema. Exatamente. O que esses dias Deus colocou muito forte no meu coração foi, às vezes a gente entra na fornalha, mas Ele não deixa a gente se queimar. É verdade. Às vezes infelizmente a gente vai na cova dos leões, mas Ele manda um anjo para fechar a boca dos leões. Né? E isso serve para mim e para você, para todos que querem um real compromisso com Jesus. A Ana, ela buscou esse real compromisso com Jesus. E hoje ela floresce, apesar de não ter tudo cumprido na vida dela. Ainda não. Mas muitas coisas boas já aconteceram. Sim, eu acho que só de ver a minha filha assim, então, quando eu vejo as pessoas falando, nossa, como ela é inteligente, como ela é esperta, emocionalmente bem, isso para mim é um grande presente. E eu acho que se você é uma mãe solo, assim como eu também, eu não digo mãe solteira, porque mãe não é estado civil, mas uma mãe solo, você é espelho para sua filha. Eu tenho várias fotos da minha filha lendo a Bíblia, não porque eu mandei, porque ela me viu lendo a Bíblia. Então, o maior exemplo não é o que você fala, mas é o que você faz. Se você é espelho, não é o que você fala, mas é o que você vive que vai fazer a diferença na vida do seu filho. É isso aí. Gente, muito obrigada. Nós estamos no segundo episódio de Mães que Inspiram. Muito obrigada, Ana, Eu por que ter agradeço pela oportunidade. ter aceitado esse convite. E eu espero ver vocês no próximo Mães que Inspiram. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.